Vamos falar de Lisp, uma linguagem de programação das mais antigas, ainda antes dos anos 60, e que teve uma evolução muito diversificada em diversas variantes, mas nós queremos pegar a ideia geral e para isso vamos usar um Lisp específico, que é um Lisp que existe para fazer funcionar o editor de texto Emacs. Então é oportunidade também para falar do Emacs, né? Esse editor de texto que disputa aí com o VI, né? Ou Vim, o posto de editor preferido dos hackers, né? Claro que hoje já há muitas outras opções, mas vem de longa data essa rixa, essa disputa. E esse tour pelo Emacs, para ser justo, vai ser muito superficial. É quase que um empurrão inicial muito tímido. Né? O nosso objetivo é o Lisp. Existem tantos Lisp, né? Porque o do Emacs? Porque o do Emacs existe para fazer funcionar o Emacs. Né? Ele é uma infraestrutura do editor. Aliás, que habilita o Emacs a não ser só um editor, né? Mas uma plataforma de diversos tipos de aplicações. Mas também porque este Emacs tem, este Lisp, né, tem uma característica ou várias características que estão meio fora de moda em outras linguagens. Bom, falando do Emacs primeiro, há tantos conceitos. O conceito proeminente é o de buffer, que é um arquivo aberto. Quer dizer, boa parte é de arquivos, mas pode haver buffers especializados que são meio que falsos arquivos que têm funções diversas, né? Só que aí eles têm essa cara de ser um buffer também. Bom, depois a interface por combinações de teclas, tá? Key bindings, né? A ideia é de que você pode ter várias janelinhas e aqui a gente vai ter que diferenciar a terminologia, né? Nós já nos acostumamos a chamar de janela o quadro todo, né? Todo o sistema. E o Emacs chama isso de frame. O window para o Emacs é uma divisão, né? Uma subdivisão da área da interface. O mini buffer, os modos, mostrar que ele tem outras aplicações embutidas, a documentação online e o próprio Lisp. Então eu tenho aqui já, eu chamei o Emacs versão com interface gráfica, que hoje é predominante, né, é mais comum de encontrar, e que você pode instalar aí no Windows, independente de haver um Linux, tá? Porque é interpretado e é portável, ou no Mac ou em qualquer sistema. Muito bem, essa janela inicial é uma espécie de mensagem de apresentação genérica, que os usuários avançados costumam configurar para não aparecer. Ela está pequena aí na tela, né? Eu vou, em momentos apropriados, eu não consigo fazer crescer todas as letras aqui, mas isto é uma janela e aqui nós temos um buffer chamado de GNU Emacs e essa linha aqui é uma linha de status que diz que está no modo maior fundamental. Todas as linhas aparecem, o cursor está na linha 1, enfim. Sempre que eu abrir uma nova janela, eu vou poder, para cada subjanela, melhor dizendo, né? Ele chama de window, né? Essa sub-área aqui que eu vou abrir. Então eu posso abrir verticalmente ou horizontalmente. Eu vou começar aqui a fazer as combinações de teclas, né? Os key bindings específicos para manipulação de janelas. Então, se eu apertar ao mesmo tempo o Ctrl X,
solta. Lá embaixo no mini buffer ele mostrou, ó, Ctrl X foi apertado. E digitar 2, ele divide a janela na horizontal. Bom, agora eu estou em qual janela? Estou na janela de cima, tem várias formas de ver isso, mas o cursor está em negrito. Eu vou fazer agora Ctrl X3. Então eu dividi a janela que eu estava dessa vez verticalmente. Eu posso fechar todas as outras janelas digitando Ctrl X1. Então veja, a janela não interfere nos buffers. O fato de eu fechar essas janelas ou abrir não fecha os arquivos. Os arquivos estão aí. Bom, como é que eu vejo os arquivos? Ctrl X, Ctrl B. Veja que ele abriu automaticamente uma outra janela aqui à esquerda, à direita, com uma lista de buffers abertos. Eu tenho 3 buffers abertos. Bom, eu vou fechar aquela janela de outra forma. Eu vou mudar para lá, Ctrl X, O. Então veja que o foco mudou para a janela da direita aqui. E para fechar agora eu vou fazer Ctrl X 0. Então é uma nomenclatura que até faz sentido. Ctrl X 0 fecha. Ctrl X 1 faz da janela o todo, tá? E o 2 e 3. O 2 vai dividir na horizontal, uma linha horizontal. O 3 vai criar uma divisão vertical. Muito bem. Então deixa eu abrir aqui Deixa eu mudar o de buffer, né? Ctrl X, dessa vez eu vou digitar B. Então ali, ó, mudar para o buffer. Tem um buffer list ali que é um buffer que foi criado justamente no meu comando passado. Mas não é esse que eu quero um asterisco e scratch. Então esse é um buffer genérico para interação, principalmente interação com Lisp. Bom, mas eu vou aqui exercitar algumas coisas de edição. Bom, não tem muito segredo, né? Primeiro vamos aumentar. Essa é uma demonstração das capacidades de edição do Emacs. Enter. Bom, o Emacs é um editor muito otimizado. Acho que poucos editores conseguem abrir buffers muito grandes ou buffers em grande quantidade e dar conta do desempenho. Isso é resultado de décadas de desenvolvimento. Tá? Bom, neste buffer que eu estou, nós temos aqui o modo maior do Lisp e os modos menores ativos aqui, parece que tem mais 4. Bom, o que quer dizer o Lisp aqui? O Lisp está funcionando não porque isto seja um editor para programar em Lisp. O Lisp está funcionando porque todo editor funciona com base no interpretador Lisp construído para isso, que é o Emacs Lisp. Mas então eu posso já aproveitar que ele está aqui e enviar para ele coisas como, por exemplo, somar 2 com 3 com 4. Isso é uma expressão simbólica, que é a sintaxe do Lisp, que nós veremos. Tá? E aqui eu vou digitar Ctrl X, Ctrl E, lá embaixo apareceu 9. Tá? Aparecem outras versões também, octal é 11, hexadecimal é 9, mas o que importa é que deu 9. Muito bem, deixa eu ver meu roteiro. Então falei que existem os keybinds, rodei alguns aí. Não abri nenhum arquivo, mas o mini buffer, mencionei que existem os modos. Vamos ver as aplicações. Vai ser realmente uma visita, um tour muito rápido e muito insuficiente por um lado, mas vamos lá. Os keybinds, né, as combinações de teclas, elas usam muito tanto o Ctrl
quanto o out. O out é chamado de meta. Então, na documentação aparece um M maiúsculo, né? O control aparece como um C maiúsculo e o out, que seria o meta, aparece como um M maiúsculo. Então, out x ou meta x ou mx, olha lá, apareceu ali embaixo, mx no... me permite executar centenas de funções. Existe a função, por exemplo, quando eu invoco Ctrl X2, que faz a divisão na tela, ela é uma função em Lisp. Eu posso invocá-la aqui pelo nome que eu não conheço, eu não sei o nome, tá? Mas é um ponto de entrada para invocar. Então, o que é que eu posso executar aqui? Uma série de funções que existem prontas, por exemplo, o Tetris, né? Esse é um Tetris feito em Emacs Lisp que está aí, né? O estranho desse Tetris é que o Emacs Lisp era para não ser gráfico, né? Ele é prioritariamente de texto, mas eles evoluíram aí para ter algum nível de possibilidade de desenhar também, não só texto. O Emacs ele é mestre em lidar com texto, com buffers de texto. Muito bem, para fechar qualquer buffer, Ctrl X, K. Ele até pede a confirmação ali. Bom, uma outra aplicação que tem a ver com Lisp é um que chama Doctor, deixa eu ampliar, é uma simulação de terapia, de psicoterapia, tá? É aí a bisavó da Siri, né, e companhia. O Lisp é ótimo para processamento simbólico. Ele foi criado junto com a IA, a inteligência artificial. Muitas das pessoas são das duas frentes, né, o Lisp e a inteligência artificial são as mesmas pessoas, né? Estavam envolvidas nesses momentos. Então, é fácil encontrar tutoriais de como fazer esse tipo de aplicação, né? O original chama Elisa, né? Aqui chama Doctor, mas Elisa. Então, descreva seus problemas. Então, vamos... Então, vejam, ele detectou aí a palavra aula, né? Fale sobre suas aulas. Te preocupa que suas notas poderão melhorar? Não. Por que não? Eu já me formei. O que você disse? Bom, enfim, é um programa bem limitado. Ele pega pedaços da minha frase, ele consegue entender a gramática da língua inglesa e gerar perguntas. E tem umas piadinhas, né? Você diz tchau, ele fala que a secretária vai mandar a conta. Então, esse tipo de inteligência artificial tem muito a ver com Lisp também. Bom, mas eu quis mostrar aqui que eu posso rodar aplicações, tá? Para rodar o Lisp propriamente, porque eu posso ter várias formas, uma delas é de escrever um comando Lisp em qualquer lugar, eu posso invocar um REPL que pouca gente conhece, Alt-X IELM, Interactive Emacs Lisp Mode. Vou aumentar a letra dele aqui. Então esse buffer ele funciona como um REPL.
Deu 1210. Vamos chegar lá. Faltou falar da documentação. Ctrl H I. Isso é a que eu mais uso. Tem várias formas, tá? Isso é o acesso à documentação no formato info. Bom, o info surgiu muito assim colado com o Emacs, mas o info é uma aplicação à parte. Ele concorre com o MAN, né, manual do Unix. É muito mais assim, raro encontrar o info, a documentação info, do que a documentação MAN, né, do manual. Mas quando há, ela tem uma vantagem por ser hipertextual, né? Ela é pré-internet, né? Pré-www, melhor dizendo, é ali dos anos 80, mas já eram nos primórdios da ideia de hipertexto, então ela tem hipertexto. Então ela tem toda uma convenção de navegação, ela é textual, é um texto, ela é praticamente em linha de comando, assim, ela tem a cara textual mesmo, só que com esses alguns recursos de hipertexto. Então a navegação aqui, por exemplo, é com espaço e backspace. Aí nós temos aqui backspace. Então eu estou ali, ó, numa linha que chama, tem um editor chamado Emacs, que é todo, pronto, todo o info, né? Todo o manual no formato info, e ele é bem extenso. Tem entradas aí para todos os conceitos. Tem índices nos apêndices. Aí por combinação de teclas, por nome de função. Então é uma documentação bem interessante. Eu recomendo também acessar o cartão de referência, existe até em português, é aquela folha de frente e verso que resume, você bate o olho, você tem um mapa. Aqui é melhor para você ler ou para buscar referência. Então esse buffer está ativo, vamos mudar Ctrl X B, vai ficar ativo aí. E vamos voltar lá para o interpretador, o REPL, melhor dizendo, né? Interpretador tá aí, eu posso mandar um arquivo, posso mandar Ctrl X, Ctrl E uma expressão, mas eu tenho aqui um REPL, um Read Eval Print Loop. Então esse foi um primeiro tour, eu vou tentar usar mais o Emacs, vou tentar mostrar como instalar pacotes, mas eu realmente não estou fazendo jus, eu estou só criando um espaço na cabeça de vocês para saber que existe. E tem muito tutorial legal, introdutório no YouTube. E vamos falar de Lisp. Finalmente, List Processing é o nome. Aí vem, é uma sigla. Já dá uma pista de que a linguagem se baseia muito na ideia de lista. Vamos ver daqui a pouco. Criada pelo célebre John McCarthy no MIT, 1958, 59, 60. Eu falo criado, né? Foi inventado ou foi descoberto, né? A primeira vez que eu vi essa discussão foi sobre o Lisp, inventado ou descoberto. Depois a gente sabe que não é bem uma novidade essa discussão se a coisa ela existe tão por si mesma que ela é no fundo descoberta e não inventada, né? Também se fala sobre a própria matemática, né? Existe essa polêmica, digamos assim. Mas é interessante sobre o Lisp, porque o Lisp é um conjunto de muito poucas ideias, e de uma forma até meio circular, como nós vamos ver, que resolve tanta coisa e a gente fica pensando se várias pessoas não chegariam ao mesmo conceito. Bom, a sintaxe concreta do Lisp, como eu comentei em vídeos passados, ela é mínima. Ele requer parênteses. A primeira coisa que vem é interpretada como um operador, uma função,
e todo o resto são parâmetros, tá? Até o parênteses. Claro que você pode ter como parâmetro outra expressão, quer dizer, abre parênteses, escreve qualquer coisa lá e fecha, né? Bom, vamos construir o Lisp na memória, tá? Então esse é o nosso principal ponto hoje, é pouca coisa, mas já vai ser bastante impactante, porque é uma coisa até poética, assim, uma coisa bonita, assim, a simplicidade do modelo de memória. Quer dizer, uma ideia simples que aí se repete, mas no fundo se recombina e vamos ver exatamente como isso, a partir da ideia de pares, né, de pairs, e aí que vai dar em listas, a gente constrói a ideia de lista, e de lista a gente chega na ideia de programa. Então, vamos ver isso. Bom, um par. Um par, a forma mais fácil de pensar um par é escrever cons, sei lá, dois números. E ele mostra com uma sintaxe própria aqui, separado por um ponto, e entre parênteses, o 2 e o 3 como par. Bom, vamos ver isso na memória. Tá, eu fiz um desenho aqui baseado nas convenções que nós já conhecemos. Então, cons 2.3, 2.3. Quando eu faço cons, eu faço a alocação no heap de um par de ponteiros. É isso. E com isso nós vamos construir toda uma linguagem, né? Mas vamos passo a passo. Bom, é um par de ponteiros que apontam para alguma coisa. Os detalhes de implementação eu não sei. Eu não sei como é que esse 2 e esse 3 estão referenciados. Aqui nesse desenho eu quis indicar que ele remete ao 2, ao 3 aí do sistema, seja lá o que isso for, tá? Ou então ele pode dar um tratamento especial sabendo que é um número em vez de botar um ponteiro. Não sei exatamente os detalhes, tá? Então, de uma forma equivalente, eu vou dizer que o 2 e o 3 estão lá. Não vou colocar ponteiros, vou dizer que o 2 e o 3 estão lá para simplificar, tá? Muito bem, isso é a visualização da memória. Eu fiz uma alloc, né? Eu fiz uma alocação de um par de ponteiros. Bom, uma coisa que existe em Linux, ou desculpe, em Lisp, confundindo, Lisp é a ideia de new, que eu vou representar com @0. E aí tem uma coisa estranha, porque ele finge que só é o 2. Tá, vamos só ver para crer aqui, cons 2 new, parece que só tem o 2, tá? Bom, eu vou fazer uma construção que é assim, cons 2 no cons 3 no cons 4 new. O que isso vai dar? Uma lista 2, 3, 4. Vamos ver isso em memória? Bom, aqui eu fiz o passo a passo, porque quando eu faço cons 2, cons 3, cons 4, na verdade eu faço cons 2 em algo que eu tenho que fazer primeiro, que é o cons 3, cons 4 new. Mas por sua vez, o cons 3, cons 4 new significa que eu vou fazer cons 3 numa coisa que eu faço primeiro, que é o cons 4 new, né? Como seria em C, né? Em C, se eu fizesse printf de um max de um array, primeiro eu vou fazer o max de array para depois o printf. Então, visualizando aqui o primeiro cons a ser executado, que é o mais interno, faz uma alocação aqui em um ponto qualquer do heap, estamos lá com 4 e com new. O próximo, que é o cons 3, com isso, equivale a criar uma célula e lembra que eram dois ponteiros, é um par de ponteiros? O segundo aqui aponta para o primeiro nó, né? Até está coerente aqui os endereços. O primeiro par, @12 é o endereço ali do começo, tá?
Eu pus o arroba 12 e indiquei graficamente ao mesmo tempo. Bom, repetindo a ideia, agora eu faço cons 2 do cons 3 do cons 4. Então, o 2 vem aqui, arroba 18, tem o 3, arroba 12, tem o 4 e o nil. Bom, então com a ideia de pares, nós construímos a ideia de listas. Listas são pares ligados aí, o último termina com nil. O segundo elemento do último é nil. Bom, listas em Lisp seria como arrays em C. É a estrutura de dados básica para fazer quase tudo, tá? Claro, o C tem várias estruturas de dados. A gente poderia ver que o Lisp também tem, né? O Lisp vai ter algum tipo de array também aí, com uma sintaxe ou com uma API própria. Mas o natural, o que está pronto, é a ideia dessa lista aí. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir uma outra lista. Eu quero uma lista que é assim. O primeiro elemento é o símbolo de mais. Vamos digitar mais. Ele não gostou. Mais para ele não é um símbolo especial, é um símbolo como outro qualquer. E ele quis usar como variável, mas não existe a variável. Parece que existe uma função mais, mas não existe uma variável mais. O Emacs Lisp é um Lisp 2. Significa que ele tem um dicionário para funções e um dicionário para variáveis separado. Existem Lisp 1, que está tudo junto. Na prática, ter um Lisp 2 significa que eu posso ter uma função com o nome e uma variável com o mesmo nome dessa função. Não há colisão porque são dois dicionários. Então, mais ele existe lá no dicionário de funções, mas não no dicionário de variáveis. Mas eu não queria ver como dicionário, eu queria ver como símbolo. Eu queria o mais. Parece que. Bom, se eu jogo 10, por que que retorna 10? Eu estou num REPL. Eu estou num read eval print loop. Ou seja, tem alguém aqui lendo o que eu digito, ele manda para um eval e o resultado que o eval retorna é impresso. Então, o eval é o interpretador. Então, se eu digito 10, o read leu, eu dou enter dizendo que eu terminei, ele entende o 10, manda o 10 para o eval responde e ele imprime. Ora, se eu mando 10 para o interpretador, para o eval, ele retorna 10. Ele interpreta 10 como 10. Mas se eu mando mais, ele quer interpretar como uma variável, ele quer o valor da variável. Ele está falando, não existe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse mais entre aspas. Mas botar entre aspas é citar, né? Em português, quando a gente fala, ó, abre aspas, blá blá blá, fecha aspas, quando a gente está citando uma pessoa, no inglês eles costumam falar quote unquote, né, antes, né? Como que já diz, abre, fecha e fala a frase, né? Dizendo que é de alguém. É uma citação. Então a gente faz isso, quote mais. Aham, aí sim, ele interpretou. Ó, quando ele mandou o quote, ele falou, não queira ver isso como variável, veja isso como ele é, como um símbolo. E ele retorna o símbolo. Muito bem, então agora eu quero uma lista. Eu estou construindo uma lista como outra qualquer. Eu vou construir uma lista que é assim. Cons, o primeiro elemento é esse símbolo mais aí. O segundo é uma outra, é cons 10, cons 100, cons 1000, 1000, fecha 1, fecha 2, fecha 3, fecha 4. Consegui construir essa lista. É uma lista como outra qualquer, uma lista de dados. É como se fosse um array que eu construí. Só que aí que está a questão. Programas em Lisp são listas. Significa o seguinte, que imagine que eu escrevesse um programa em C, que ele todo fosse um array. Eu começasse o programa com uma coisa assim.
enfim, é difícil até de... É um array, estou escrevendo array, mas o próprio array é um programa. É uma ideia bizarra, não funcionaria, mas o que nós fazemos em Lisp é isso. Um programa em Lisp é uma coleção de listas da linguagem, que é o mesmo mecanismo dos dados da linguagem. Então, isso é revolucionário. Tá? E existe o eval. Então, veja, o eval, vamos explicitar aqui, eval 10, eval, eu estou chamando ele duas vezes, né? Eu chamo ele aqui, na verdade existe ele aqui no REPL que executa de novo. Então, eval mais, por exemplo, vai dar aquele erro, eval quote mais, agora ele não gostou. É. Muito bem, vamos fazer eval cons do quote mais com cons de 10, com cons de 100, com cons de 1000. Bom, o que é que eu fiz aqui? Eu construí aquela lista, que é um dado como outro qualquer, exceto que ele tem um símbolo no começo. O eval, quando acha esse símbolo, sabe encontrar esse símbolo lá no dicionário de funções. Ele vai querer executar isso passando o resto da lista como parâmetro. O último ali era new, né? Faltou um new ali. New. Aham, ele fez a soma, tá? Ele somou, aqui, somou 10 com 100 com 1000. Porque eu construí uma lista, como eu construía qualquer lista de dados, joguei isso para o Ival. O que é que o Ival faz? Recebe listas, enxerga o primeiro elemento como um nome de alguma função a ser executada, vai no dicionário, busca e passa o resto da lista como parâmetros. Para isso ele usa o apply, né? Será que eu consigo aqui usar o apply? Bom, veremos isso mais para frente. Eu fiz aqui a figura também da construção da lista mais 10, 100 mil. Então, um programa em Lisp é fundamentalmente isso, um heap lotado de parezinhos de ponteiros, dezenas, centenas, milhares, constituindo listas, né, listas para lá e para cá. E o eval é um programa que roda aí, que é uma função que consegue receber uma lista dessa, com o primeiro elemento tendo o nome de uma função, e ele consegue executar isso. Ele digere essa lista como algo a ser executado. Isso é o Lisp, né? Bom, vários comentários. O artigo original do McCarthy era a seguinte proposta. Um sistema Lisp é todo quase ele em Lisp mesmo. Quer dizer, as funções para o sistema rodar são escritas no próprio Lisp. Claro que não dá para escrever tudo, né? É um bootstrapping, seria um bootstrapping. A gente para fazer o primeiro interpretador Lisp, se eu já tenho um interpretador Lisp, é muito comum fazer um outro interpretador que roda nele. Então eu tenho Lisp em Lisp. Isso aí é uma praxe nos livros para introduzir a linguagem, o poder da linguagem. Mas o primeiro de todos os interpretadores, ele não pode ser feito em Lisp, né? Totalmente. Então vamos dizer que tem uma parte, um núcleozinho que é feito em linguagem de montagem, código de máquina, né? É feito à mão primeiro para dali todos os demais funcionarem. Então, o primeiro artigo do McCarthy era isso, era que ele precisou de apenas sete funções que já existissem prontas para dali, com essa ideia, construir todo o resto, né? Eu não sei quais são as sete, eu especulo que o cons
Bom, enfim, isso é um Lisp muito antigo. O Lisp evoluiu também. Os Lisps modernos têm muitos pontos de contato, mas não necessariamente. E que mais que eu posso comentar de Lisp? Bom, então esse é um primeiro contato. Nós vamos seguir mostrando algumas ideias. Próximas ideias que eu quero mostrar é a própria ideia de Syntactic Sugar. Quer dizer, a gente vai discutir muito metaprogramação aqui. A ideia de macros em Lisp é tão poderosa por causa dessa sintaxe concreta, né? E o último comentário que eu poderia fazer é que cada programa desse ele já é em si ah, ele já é em si uma árvore, né? Claro, toda lista encadeada é uma árvore, mas se vocês observarem bem, eu poderia ter melhorado isso aqui fazendo o coach mais aqui como um par. Em vez de já resolver para mais, já resolver para o símbolo mais, uma representação melhor aqui seria que eu criasse um par aqui, né? Teria que ter um cons. Eu poderia fazer mais cons aqui, que daria certo também. Enfim, como nós podemos ter parênteses dentro de parênteses dentro de parênteses, a gente se pergunta se esse processo já não é uma árvore sintática, né? Até que ponto o Lisp já dá ao programador muito de perto a própria representação do seu programa como uma árvore sintática abstrata, né? Muito bem. Então voltaremos com mais de Max, com mais de Lisp, para discutir esses poderes de transformação sintática que poucas linguagens têm como o Lisp tem, e já vai nos dar uma chance de abrir um pouco a cabeça para umas tantas ideias, expandir as possibilidades sobre linguagem de programação no que tange a essas transformações do próprio código-fonte, tá? Synthetic sugars, macros. Então a gente se vê. Até a próxima.